te esperarei, Senhor. Pode o mundo me criticar, te esperarei, Senhor. Se as lutas tiver que enfrentar, te esperarei, Senhor. Se a doença me causar a dor, te esperarei. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. E a minha boca sempre, continuamente dirá: Santo, Santo, e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. Se tiver que renunciar, renunciarei, Senhor. Se os espinhos ferirem meus pés, prosseguirei, Senhor. Se o caminho é estreito e difícil, caminharei, Senhor, para Nova Jerusalém contigo morar. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. E a minha boca sempre, continuamente dirá: Santo, Santo, e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. Mas eu te esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. E a minha boca sempre, continuamente dirá: Santo, Santo, e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. Amém. Aleluia. Nós estamos no último dia. Falta a vinda do Senhor. É o parágrafo 362. Bem no meio deste parágrafo, o profeta diz isto. Nós estamos no último dia. Falta a vinda do Senhor. Esta mensagem foi pregada no ano de 1965, no mês de junho, no dia 14 de junho, aliás, 64, domingo de manhã, 14 de junho de 1964, no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana. E ela foi traduzida ao português e publicada em 1992 e distribuída por Gravações A Voz
de Deus. Nós estamos no último dia. Falta a vinda do Senhor. A vinda literal, a vinda física do Senhor. E enquanto Ele não chega, nós o louvamos cada vez mais, como acabamos de ouvir este louvor. Cada vez mais. Isso significa que nós não desfalecemos, nós não desanimamos, nós somos perseverantes. Amém? Então, ao som do Somente Crer, o pastor Maurício é bem-vindo. Eu esqueci de pegar a escritura com ele, mas ele vai citar aqui, a gente encontra rapidinho, né? Deus abençoe. Pastor Maurício. Boa noite com Jesus. É uma grande bênção, um privilégio nós estarmos aqui novamente, pela graça de Deus. Primeiramente, queria apresentar a minha esposa, a irmã Gracilda, o irmão Mateus. Fique de pé, por favor. A irmão Mateus e a irmã Gracilda lá atrás. Deus abençoe. Nós vamos falar um tema que nós já estamos pregando na igreja e é uma continuidade sobre a política e seu estado atual. Nós, da mensagem, somos o povo mais privilegiado deste planeta. Ele nos orienta na família, no trabalho, no dia a dia, mostra a condição social, mostra tudo. Se nós pegássemos esta mesma mensagem e lêssemos daqui a 4 anos ou 5 anos, não sei quando que é a próxima eleição, ela seria tão atualizada quanto é hoje, ainda com mais revelação. Profeta de Deus, ele ungido, guiado pelo Espírito Santo, ele nos mostra o que é esse sistema que governa o mundo. Mostra aonde nós devemos estar envolvidos, aonde nós não devemos estar envolvidos. Nós temos um guia. Quando nós queremos ir para um endereço, nós pegamos um GPS e colocamos o endereço, ele nos leva precisamente para lá. Nós queremos ir para um outro país, pegamos um avião, ele vai nos levar. Se nós queremos ir para a vida eterna, nós temos um guia, que é a mensagem. E ela nos levará para aquele destino, tão certo, o quanto nós estamos nos olhando um ao outro aqui. É a maior realidade. É a única certeza que qualquer um de nós pode falar. Eu sei para onde estou indo, porque eu tenho o mapa do tesouro. A mensagem é o mapa do tesouro, e ela nos leva até o tesouro. Não é ouro, esse ouro comum que as pessoas dão a vida por ele, né? Mas lá as ruas serão pavimentadas com ouro. Você vê que o que nos aguarda vale a pena. Vale a pena largar o que está condenado. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículos 5, 6 e 7.
Livro de São Lucas, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. E também nós vamos ler São João 6, em sequência. No livro de São Lucas, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, diz assim: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E em São João, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Livro de São João, capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz assim: Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Senhor Deus, abençoa essas palavras em nossos corações. A advertência tem vindo, Senhor Deus. Nosso exemplo também. Que nós possamos nos desviarmos de tudo que é contrário à sua palavra, Senhor Deus. Nos mantermos firmes, unidos, Senhor Deus, vivendo a cada dia, Senhor Deus, a sua palavra. Esta palavra se fazendo carne, a carne se fazendo palavra, para que assim possamos nos desviar dos maus deste dia, Senhor Deus, dos males deste dia. Nos ajude nesta noite, Senhor Jesus, pois de Ti nós dependemos. Pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. A política e seu estado atual. A política e seu estado atual. Nós devemos orar pelos nossos governadores, presidentes, assim como nós oramos para todo ser humano. Nós não somos contra as pessoas. Não queremos destruir as pessoas. Só que nós sabemos que o sistema está condenado. Então nós não podemos nos ajuntar ao que está condenado. O profeta, eu vou procurar mais ler, porque é um pouco extenso, mais ler do que comentar o que o profeta, o que Deus falou para nós neste dia. Na mensagem O Parente Redentor, o profeta fala sobre o exemplo de Ló, Moabe, que Moabe nasceu através de uma das filhas de Ló. E o que aconteceu, os problemas que aconteceram, porque Ló resolveu deixar a terra que Deus tinha prometido e ir para uma terra estranha. Irmãos, irmãs, às vezes nós achamos que está ruim na igreja, muita cobrança, mas uma coisa eu digo,
E Deus é minha testemunha. Eu nunca vi alguém ficar melhor depois que saiu da igreja. Nunca vi ninguém prosperar. Nunca vi uma pessoa, ela pode até falar, hoje eu sou feliz. Olha no olho dela. Veja se o olho expressa a felicidade. Você acha que está ruim aqui? Lá fora está pior. Lá fora está pior. E ele fala assim, e veja, deixando a terra prometida, não importa quão ruim esteja, a permanência passageira numa terra estranha trouxe problemas para Ló. Olha a nação que nasceu das entranhas de Ló. Moabitas. E qualquer tempo que um crente sai da terra, e a qualquer tempo que um crente sai da terra dada por Deus, muitas vezes na política, esta eleição que vem vindo, e assim por diante, um bom homem pode ser um bom homem. Então ele vai, perambula, desviando-se daquelas terras. Como um certo pastor que conheço, que concorreu para ser prefeito da cidade. E quando ele procedeu assim, ele saiu das terras ministeriais. E Satanás o derrotou ali mesmo. Saiu da terra prometida e Satanás o derrotou aí mesmo. Se qualquer cristão sai dessas terras, se qualquer cristão sai da palavra, se você está fora de suas terras, volte imediatamente. Você apenas está marcando o seu rumo para o problema. Eu vou fazer algo porque é algo bonito, todo mundo faz. Você é popular, você é conhecido. Se vocês estão fora das suas terras, você terá um problema. Não faça isso. Permaneça dentro de sua pátria. Todos aqui me chamam de um velho obsoleto ou antiquado. Não importa. Não importa. Permaneça aí, de qualquer maneira. Aquele é o lugar. Permaneça em Cristo. Perguntas e respostas número 3. Observe. Mas eu não sou um político. Eu desejo ser um cristão. Vê? E este não é um lugar para políticas. A coisa toda se acabou de qualquer maneira. Daquela maneira, mas disto que estamos falando a respeito é eterno. Democrata, republicano, qualquer partido. É uma desordem. Isto nunca pode ser remido. Eu vou colocar um deputado lá para nos defender. Ele vai ser o primeiro a nos perseguir. Vê, Nicéia. Como é que eu posso apoiar aquilo aonde começou a perseguição da igreja? Vamos voltar lá para Nicéia para ver o que aconteceu lá atrás. Isto nunca pode ser remido. Está terminado. Então não discutam sobre isso, não discutam sobre política. A coisa a fazer é viver para o reino de Deus. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, amém? Isto é correto, sim, Senhor. Então a política está de um lado da cerca,
E eu estou do outro lado. Aonde você está? Do lado da política ou do lado do profeta? A política está de um lado da cerca, e eu estou do outro lado da cerca. Eu disse, eu voltei uma vez, e esta foi para Cristo, e tenho certeza de vencer. Isto é certo, vê? Você tem uma votação que está vindo, vê? Deus vota a seu favor, e o diabo vota contra você. Agora, para o lado que você lançar o seu voto, é para onde você está indo. Se não há nada te condenando, siga em frente. E simplesmente diga: afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Somente siga em frente. Tome a iniciativa e viva somente para Deus. Hoje tem se cumprido essa escritura. Agora, lhes peço que considere a era e o tempo em que estamos vivendo, juntamente com a palavra prometida para hoje. Se nas eras passadas os homens de Deus podiam dizer, hoje tem se cumprido esta escritura, então, e as escrituras para hoje? Que há prometido para este dia? Onde estamos parados? Em que horas estamos vivendo? Se o relógio está a 3 minutos para a meia-noite? O mundo inteiro está em grande temor. A igreja está numa cama de imundície. E ninguém sabe onde está parado. Que horas são? E a escritura para hoje? E a condição da igreja de hoje? E o mundo? E a política? Nosso sistema mundial está tão podre. Agora, eu não sou um político, eu sou um cristão. Eu não tenho interesse em falar de sistema político, simplesmente quero dizer que ambos os partidos estão podres, toda a política está podre, tudo está podre. Eu votei uma vez só, e essa foi para Cristo. E este voto, e por este voto que eu fiz, eu tenho um triunfo assegurado. O diabo voltou contra mim, mas Cristo voltou a meu favor. Cristo voltou a meu favor. Veja a nossa nação, o aumento de crimes, a delinquência juvenil. Temos visto 2 guerras mundiais. E estamos caminhando à 3ª guerra mundial. E a política vai resolver isto? A política está podre. Exatamente como o profeta disse em Mateus 24. Nação contra nação, reino contra reino. E todas essas coisas se sucederiam. Agora, temos que considerar estas coisas. Aonde estamos? O sistema todo está podre. O sistema está condenado. Vocês acham, nós podemos achar que algo que está condenado vai nos ajudar? A invasão dos Estados Unidos. A igreja, tentando fazer a igreja linda, edificar uma igreja maior, colocar grandes espirais nela, enormes órgãos de tubos, e conseguir tudo para tentar se moldar como a igreja católica. Não se deve moldar como a igreja católica.
não se deve moldar com a política, não se deve moldar com a sociedade moderna. Por quê? Ela está condenada a ir à destruição. E se eu me moldo com algo que está indo à destruição, o profeta diz: você é o molde segundo se você é o molde segundo ela, você vai com ela. O profeta diz: é assim diz o Senhor. Ela está condenada a ir à destruição. E se você se moldar em algo que está indo à destruição, você também será destruído. Porém, o que nós necessitamos hoje não é de grandes igrejas, grandes espiral. É um altar antiquado, onde os pecados sejam completamente queimados, onde que é certo, errado é errado. Homens que falam, está errado. O que é errado? Você sabe disso. É o que nós necessitamos. Ouçam-me, amigos. Ouçam, isto é amor. Amor é correção. Agora, lembre-se, eu nunca votei em minha vida. Veja, isso não é nada do que se vangloriar. São os meus direitos americanos se eu desejo fazê-lo. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Tá? Então é diferente lá. Aqui todo mundo é obrigado a ir na urna, né? Porém, eu penso demais em meus amigos para colocá-los ali dentro. Olha, eu os tenho visto entrar como bons homens e sair como ladrões. E eu não desejo isso para ninguém. Você sabe que tem várias maneiras de nós apoiarmos. A minha presença aqui é porque eu apoio. Tudo que o pastor Adil fizer aqui, eu estou apoiando, eu estou aqui. Eu estou assinando embaixo. A presença, o dízimo, a oferta, a ajuda, é o apoio. É o apoio. Eu apoio aquilo que eu sei que está certo. Nós temos que apoiar o que está certo. Eu tenho uma coisa. Eu estou edificando uma plataforma para uma pessoa, que é o candidato. E esse é Jesus Cristo. E Ele somente. Eu entrego o meu tempo para Ele. Eu falo só dEle. Eu falo só dEle. Quando nós andamos por aí, ou nas redes, na mídia social, você vê o que mais que tem de crente apoiando político, mandando, negócio, não sei como fala, aquele santinho de político. Meu Deus do céu. Eu entrego o meu tempo para Ele, Jesus Cristo. Isso é correto. E se eu posso corrigir a igreja, olha o profeta falando, e se eu posso corrigir a igreja, o restante do mundo se cuidará de si mesmo. Não tem que ficar preocupado quem vai entrar, quem vai sair. Desde que o mundo cuida do mundo. Isso é correto. Nós não temos mais Constituição. Ela foi esmiuçada. Está tudo totalmente esmigalhado. Os republicanos, os partidos, são igualmente corruptos. Tão culpado é um como o outro. Pois todo o reino vai ser esmagado. Todo o reino vai ser esmagado. Porém, o reino de Jesus Cristo permanecerá.
e reinará para sempre. Isso é correto? Vamos apoiar quem? Vamos observar. Daniel viu a rocha cortada das montanhas e atingiu o mundo político lá no passado e o esmagou em pó triturado assim, como o trigo de uma eira na época do verão. Porém, aquela rocha tornou-se uma grande montanha que se estendeu sobre, encheu todos os céus e terra. Isso mesmo, o mundo político está acabado. A nação está falida. Vocês se lembram disso? Que o irmão Brana disse isso e disse: assim diz o Senhor, nossa nação está demolida, nunca se levantará, ela está acabada, como todo o restante das nações, tudo está acabado. É a maior nação no mundo de pé hoje, porém, a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas. Com isto entrou em Hollywood, com isto entrou nas pessoas e começou nisto. E não aceitam que lhes diga nada. Põe um presidente lá, seja quem for, traga qualquer um. Que ele mande fechar a fábrica de uísque, proibir. Veja o que aconteceria com ele. Ele seria baleado em 2 horas. Seguramente, ele não pode permanecer nisto. O mundo todo é contra ele. Sim, Senhor. Você não poderia fazê-lo. Ela está acabada. Ela está invadida. O diabo controla tudo, menos a igreja do Deus vivo. A obra-prima de Deus identificada. O que necessitamos hoje é de umas verdadeiras, genuínas reuniões de orações, de uma limpeza, desde o púlpito até o zelador, a casa toda ser limpa, de Deus, surra de Deus, até refletir em nós a imagem do batedor, o evangelho pregado no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Isso mesmo, a política, isto não pertence à igreja. O Espírito Santo é que deve assumir a direção da igreja. E não um voto político de quem é quem. E para Deus colocar a igreja em ordem, o que ele fez? Deus colocou na igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, evangelistas e pastores. Não que um homem os introduza ali por voto, ou camaradagem, ou política. É Deus que os coloca ali. E são chamados pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, eu preferiria vê-la prosperar no poder do Senhor, do que prosperar nas coisas mundanas. Nunca saia do Evangelho, volte ao Evangelho. Permaneçam, volte ao poder de Deus. Mas veja, o problema é que nós não queremos levar uma surra. Nós não queremos ser corrigidos. Nós queremos sempre estar certos. Sempre queremos estar certos. Dores de parto. As pessoas têm, a ciência tem irrompido no grande laboratório de Deus, até que eles destruam a si mesmos. Deus permite. Deus sempre permite a sabedoria destruir a si mesma. Deus não destrói nada. O homem destrói a si mesmo pela sabedoria, como ele fez no princípio.
tomando a sabedoria de Satanás, ao invés da palavra de Deus. Estou agradecido por isto. Estou cansado disto aqui. Qualquer um sabe que aqui é um lugar de morte e tristeza e de todas as espécies de disparidades e demais coisas. Estou contente porque a hora está à mão. Como João disse no passado, ora, vem Jesus. Agora, ela deve apodrecer naturalmente, como tenho dito, em ordem para trazer um novo nascimento. Olhe em que ela apodreceu. Observe, meus irmãos, ela está totalmente podre. Suas políticas, podres. Seus sistemas estão mais podres do que pode estar. Não há um osso perfeito nela. Não há um osso perfeito nela. Em seu sistema mundial, suas políticas e suas políticas religiosas, seja o que for, uns dizem, sou democratas, outros sou republicano, outros sou metodista, sou batista. Ora, a coisa toda está completamente estragada. Tem que ser algo para ceder. Ela não pode suportar isto. Você pode colocar um George Washington, um Abraham Lincoln, em cada estado desses Estados Unidos, continua não podendo voltar. Está além da redenção. O mundo está além da redenção, o sistema está além da redenção. E há somente uma coisa que pode ajudá-la, isto é a vinda do Criador. Então, ela sabe que não pode suportar. As pessoas sabem que ela não pode suportar. E o mundo sabe que eles irão para. Isso irá acontecer, pois Deus disse que irá. Todos os céus e a terra estão sob o fogo. Será uma renovação da coisa toda. Então um novo mundo poderá nascer. Deus profetizou isto. Ela está apodrecendo em todos os seus sistemas. Vê, tudo está profetizado. Tem que se cumprir. Assim como nós cremos no nosso arrebatamento, nossa eleição, tudo aqui está condenado. Ela está apodrecendo em todos os seus sistemas. E ela tem que fazer aquilo para apodrecer. Esta é a razão pela qual ela está tão nervosa, e sua face vermelha, e frustrada, e terremotos em todos os lugares, em cima e embaixo, e coisas, e as pessoas escrevendo, devemos deixá-la, vê, eles não sabem o que fazer. Não há nenhuma área de segurança senão uma só que é certa, e esta é Cristo. E há somente uma coisa que é a área de segurança, e esta área de segurança é somente Cristo, a palavra. Todos lá fora perecerão juntamente, todos que estão fora perecerão, justamente como Deus disse. E se Deus disse, isto acontece. As 7 eras. Um resumo das eras. A terceira era revelou pelo Espírito de profecia que a igreja mundana aceitaria ao nicolaísmo como uma doutrina. A separação entre o clero e os leigos cresceu a partir da Bíblia, da bíblica verdade dos anciãos, pastores de rebanhos locais, governando o rebanho por meio da palavra até chegar aos atos dos nicolaítas, situação no qual o clero se colocou
em grau de dignidade, um sobre o outro. Forma sem nenhum fundamento nas Escrituras. Logo se transformou num sacerdócio que colocava um clero entre Deus e o homem, concedendo ao clero certos direitos, enquanto ao mesmo tempo negava aos leigos os direitos que Deus lhes havia dado. Isso foi usurpação. Nesta era chegou a ser uma doutrina. Foi estabelecida na igreja como se fosse a palavra de Deus, na verdade não sendo. Mas o próprio clero clamava, o próprio clero chamava essa doutrina de a palavra de Deus, sendo na verdade uma doutrina anticristo. Sendo que o governo humano não é nada menos que política, a igreja chegou a estar misturada na política. Este enredo foi grato ao ditador, imperador que uniu a política da igreja com a política do Estado e pela força estabeleceu a falsa igreja, a falsa religião de Satanás. Está vendo quando a política entra na igreja? Como sendo a religião verdadeira. E por meio de distintos editos de muitos imperadores, encontramos a falsa igreja revestida de poder do Estado, destruindo a verdadeira vinha mais avidamente. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava totalmente imune desta doutrina. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava totalmente imune desta doutrina. Com isso, não quero dizer que a verdadeira vinha haja estabelecido em alguma ocasião as ideias nicolaítas como uma doutrina. Não foi assim. Mas aquele germe de morte continuou sugando a vida da verdadeira vinha com a esperança de que algum dia caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus tinha escolhido para guias, estavam aceitando aquele título com um significado um pouco mais amplo que apenas responsabilidade local. Não existia o entendimento claro de Paulo na igreja neste tempo, porque Paulo havia dito: e glorificaram a Deus, e glorificaram a Deus em mim. Não importava o quanto Paulo tinha autoridade, ele sempre mantinha o povo olhando para Deus, a quem emana toda a autoridade. E todo verdadeiro homem de Deus se mantém olhando e apontando para Deus. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. A terra será livre da garra de Satanás. Ela estará livre. Ela estará livre de políticas. Ela estará livre de sistemas religiosos denominacionais para ser usada pelo reino de Deus e ser estabelecida aqui na terra. Mas, até então, ela está nas mãos de Satanás. Pela política, Satanás governa a terra, ele próprio. Ela pertencia a ele, mas agora Cristo a tem redimido. Ó, que coisa! Não aniquilando, mas simplesmente tire suas mãos disto, solta-lo, deixe-o ir, paz, muda, a terra mudará,
a política será mudada, a religião será mudada, as denominações passarão, a política passará, o reino de Deus será estabelecido após a tribulação. Milênio. Antes, isso aqui não é nosso ainda não. Tem nada que defender aqui. A voz de Deus nesses últimos dias. Agora, há uma voz hoje no mundo da política. Esse é uma grande voz. E as pessoas, absolutamente neste grande dia de política, é um grande dia mesmo. A política resolve tudo, né? Fulano, ciclano, é a nossa esperança. Que mais se ouve? Eu vou votar porque ele é a esperança. Ele é o homem que vai mudar o Brasil. Ele é o homem que vai mudar o Brasil, a mulher, não sei, acho que tem mulher também, presidente, a candidata, né? Eles vão mudar o Brasil. Tudo está mesclado em suas igrejas e tudo. E muitas vezes, que o temos visto recentemente, que a voz da política é atualmente mais forte que a voz de Deus nas igrejas. Até nas igrejas. Se a voz de Deus houvesse se mantido viva na igreja, eles nunca haveriam cometido esses erros. Porém, a voz da política é muito mais forte na terra hoje do que a voz de Deus. Até o ponto em que o povo vendeu a sua primogenitura cristã por uma mistura de popularidade, por educação e poder político. Vendeu a primogenitura por poder político. É uma vergonha ver isto hoje. É uma vergonha. A revelação dos 7 selos, o 6º selo. Veja o que está caindo aos pedaços no mundo. Veja, tudo nele está caindo. Com certeza está. Ele tem que cair em pedaços. Sim, Senhor. Veja a sua carcaça. Deixe-me lhes mostrar a razão pela qual o mundo tem que estar assim. A carcaça deste mundo, o ferro e o cobre, e as madeiras desta terra, tem sido extraído de sua estrutura para a guerra e a indústria, e estar quase pronta. Bem, nunca tivemos um terremoto até outro dia, aqui nesta parte do país. Foi outro dia aqui, veja você. Ela está ficando muito fraca. Eles têm extraído tudo dela, vê? E a sua política está tão poluída que dificilmente há um homem honesto entre eles. Veja seus sistemas. Sua moral está tão baixa que nem existe mais moral. Isto é tudo. Vê? Sua religião está tudo baixo, corrompido. No 4º selo diz assim: eu mesmo vi a coroa, desta distância, e olhei para ela. Eles não me deixaram chegar mais perto por causa do vidro. Ela estava ali, uma grande fechadura ali numa caixa, coroa tríplice. Então eu sei que é a verdade. Então ali estavam ela, coroa tríplice, vigário, céu, purgatório e terra. 3 poderes reunidos. Vejam, tudo misturado em uma cor, amarelo. A morte foi expressada
na coisa toda. 3 poderes reunidos, e a morte foi expressada na coisa toda. Aonde? Política, religiões e poderes demoníacos, tudo misturado. Política, ele é o rei da política. Satanás é o rei da política, e ele é esperto. Não tente enganá-lo. Não tente enganá-lo. Ah, eu vou entrar lá só para ajudar os crentes. Ah, eu vou me candidatar porque se eu vencer, eu vou ajudar os crentes. Ele é esperto. Não tente enganá-lo. Apenas confie em algo, no Senhor Jesus, na sua palavra. Vejam, ele é esperto, intelectual e sabedoria. Sabedoria é exatamente a própria coisa que te afasta de Deus. Sabedoria é a coisa que te afasta de Deus. Deus não quer sabedoria, Deus quer obediência. Deus quer obediência do crente. Ele tinha 3 poderes, 3 jurisdições: a terra, o céu e o purgatório. E ele mesmo é uma trindade. E é disso que ele é formado. E ele cavalga em uma trindade. Seu poder está em uma trindade. Sua coroa está em uma trindade. Seu cavalo está em uma trindade. Isso é o que ele é, uma trindade, um poder de trindade, uma coroa de trindade, um cavalo cavalgando de trindade, que são os ofícios. 4 novamente, vejam, 4 novamente, correto. 3 estágios de seu ministério o faz uma pessoa. Satanás encarnado. 3 estágios de seu anticristo, falso profeta e besta. Esses 3 tipificando, vejam. Agora, há 3 tipos, agora, que o formam. E aquilo é política, religião e poder demoníaco. A trindade de Satanás. Tudo misturado, que faz dele o diabo. Essa trindade faz dele o diabo. Terceiro selo, o profeta diz assim: o diabo controla todo o sistema político que já tem existido e que existirá. Encontramos isso em Mateus 4:11. E agora encontramos, então, que Satanás já tinha o sistema político. Porém, ele está tentando tomar a igreja. Então ele desce para enganá-la. Ele toma um super-homem. Agora, ele toma seu super-homem. Este vai resolver tudo, né? Opera nele numa organização e coroa. E este homem como vigário. Veja, um Cristo aqui minúsculo, falso ungido. Cristo atuou em lugar de Deus. Veja, este homem é um vigário em lugar de Deus. Vê, exatamente o mesmo, no lugar de Deus. E ele está suposto a ser um vigário sobre Cristo. Agora, quando fez isso, o que aconteceu? Ele, Satanás, tomou o seu poder político, o qual já dominava, e tomou o poder religioso, com o qual ele já tinha sido coroado, e os uniu. Eu pensei, o que foi neste mundo? O que foi neste mundo que eu fiz? E então isto veio a mim, eu olhei na Bíblia, cada homem na Bíblia, sem exceção, que alguma vez teve ofício espiritual,
Se Satanás não podia apanhá-lo em alguma parte moral algo, o governo os apanhava. Volte em qualquer parte que você deseja, desde lá de baixo, Moisés, Daniel, os filhos hebreus, João Batista, Jesus Cristo, morreu através do governo, pena capital. Paulo, Pedro, Tiago, o grande, Tiago o menor, cada um deles morreu sob o governo, porque cada governo é o trono de Satanás. Cada sistema político é controlado pelo diabo. Virá um governo que será controlado por Cristo, mas isso será somente no milênio. Porém, aqui, esses sistemas políticos agora, não importa o quão bom pensamos que são, mesmo assim, atrás deles estão dominados por Satanás. Tudo está dominado. A mensagem é a queda do mundo. Luta nacional. Nunca houve uma época no mundo em que este mundo esteve mais em um rompimento nacional e caindo aos pedaços como está agora. Porque você vê artigos e programas radiofônicos, noticiosos, e comentaristas e profetas e assim por diante falando de bombas, e do que elas podem fazer, quase qualquer naçãozinha pode destruir o mundo inteiro. E não existe paz no meio deles. Você não pode trazer paz desta maneira. Você não pode trazer paz desta maneira. Paz e companheirismo não pode, jamais virão através da política. Ela somente pode vir através de Cristo. Eles não querem receber isto. Como eu poderia falar alguma coisa aqui? A corrupção na nossa própria política. Ora, a política está tão podre. Então um homem levantou e disse: se não tivesse máquinas de fazer trapaça, ele seria o presidente. Aí está você, a política, as fraudes, podridão de ambos os lados. Eu não o culpo. Eu levantaria minhas mãos também e deixaria a sorte da coisa corrupta. De qualquer modo, isso segue com o mundo. Mas eu levanto minhas mãos em direção a Cristo e digo: eis-me aqui, Senhor. A política entrou na religião, a religião entrou na política. É algo horrível ver tal condição. Eu sei que é. Você diz: irmão Brana, você não deveria estar pintando um quadro como este aqui na época do Natal. Você deve saber a verdade. E o que você deve saber. Agora, como pode? Deus abençoará, mas aquelas bênçãos têm que vir sob certas circunstâncias, certos requisitos deve cumprir. E se você não cumpre com aqueles requisitos, então as bênçãos e as promessas de Deus não têm efeito em você. Não tem efeito em você. Então a mesma coisa hoje, que nós temos que voltar à verdade da coisa. Temos que voltar à verdade. Então, se vemos a política na condição que estão as nações, e vemos as igrejas em suas corrupções, em suas denominações, e mesmo assim queremos que Deus venha até nós nestas coisas, Deus não descerá naquela sujeira conosco, sob as circunstâncias que queremos que Ele venha. Ele não fará isto. Ele é santo.
Ele sabe o melhor. Se chamamos, Ele nos responde. E quando Ele envia a resposta, nós a recusamos? Nós queremos do nosso modo? E tentamos apanhar Deus e tentamos salvar a nós mesmos através das próprias coisas que nos está testando? Igreja, a favor. Igreja, por favor, ouça isto. A própria coisa que está piamente provada, a própria coisa que está piamente provada para nós, que nos corrompeu, e mesmo assim estamos olhando para aquele mesmo sistema para nos salvar? Deus vai te abençoar nesta situação? De volta à palavra. Isto é o que o Messias diria. Volte à palavra. Agora, nós olhamos para a política. Nós tentamos um mundo nacional, nós tentamos salvá-los através da política. A igreja deseja nosso mundo salvo? A igreja mundial através da política? Este episódio tem atingido o mundo tempo após tempo. Desde a época de Moisés. A mesma coisa. Os políticos tentando governar. E está corrupto. Não há maneira pela qual o homem possa fazer isso. E não há nada de bom no homem para começar. Esta é a razão pela qual ele tem que morrer. E quando vemos este mundo nessa condição, parece estar caindo aos pedaços em cada era. Quando o mundo chega nessa condição, as pessoas oram. Até mesmo o presidente telefonou. Quando foi isto? 10 minutos ou 1 hora ou algo, pedindo oração. Isto não fará nenhum bem. O presidente ligou pedindo oração para o profeta. Ele disse, isto não fará nenhum bem. O que precisamos não é de uma oração, mas de um arrependimento, um regresso, um afastamento, um abandono das coisas do mundo. Volte para Deus. Eu preferiria ter meu consolo edificado sobre a palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo, a presença de Cristo, do que toda a segurança que os políticos ou as igrejas poderiam me dar. Certamente, porque eu sei que aquilo que será destruído, mas Deus permanecerá com a sua palavra. A política está no fim. Você crê? A política está no fim. Política corrompida, democratas, republicano e tudo, baixeza, o que é isto? É um amontoado de suborno. Toda pessoa que trabalha, que não é nascida de novo, é do diabo. Eu esqueci do título da mensagem. Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Toda pessoa que trabalha nela, que não é nascida de novo, é do diabo. O diabo disse, cada reino do mundo me pertence. E Jesus jamais debateu com ele. O mundo é controlado pelo diabo. E cada homem que trabalha para o governo, se ele não é um cristão, é do diabo e trabalha para o diabo. Essas nações todas cairão, e Jesus Cristo, quando ele vier, haverá um milênio e a eternidade. A guerra está em seu fim. A guerra está em seu fim. Eles uma vez atiraram pedras um no outro, batiam na cabeça um do outro com machados de pedra,
Depois eles lançaram arcos e flechas, depois conseguiram rifles, depois metralhadoras, depois 88 na Alemanha e armas grandes assim conosco. Então, eles arremessaram granadas de mãos e gás venenoso, mas agora eles têm uma bomba de hidrogênio. A guerra está no fim. Cada nação as tem. Assim, o que vamos fazer agora? Vamos colocar nossa esperança na política? Vamos colocar nossa esperança em, mesmo uma pequena nação hoje, apenas apertar um gatilho? Isso é tudo que você tem que fazer. E ela vai pelos ares. A guerra está no fim. Tudo está no fim. A política está no fim. A educação está no fim. A delinquência juvenil está no fim. Tudo está no fim. Mas há algo que é eterno. E esse é Jesus Cristo. Permaneça nele. E você nunca será destruído. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. 272 é o hino. Fá maior. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como uma pomba perseguida, cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei pra sempre, pois salvou o perdido rei. Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Só o coro, bem forte o coro. Ele me abriu a porta, ele
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você quer dizer isso? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O profeta disse: estou cansado disso aqui. Estou cansado. Quem não se cansa disso aqui? É aquele que não é cristão. É aquele que não conhece o que nós conhecemos. É aquele que não tem recebido a mensagem que Deus nos enviou. Então, eles, às vezes até dá o sangue, dá a vida por causa da política, por causa do poder. Há uma fome, há uma sede de estar por cima, de estar governando, dando ordens e assim por diante. Mas quem conhece a Deus está cansado disso aqui. Nós queremos um novo céu e uma nova terra. Nós queremos o futuro lar, a nova Jerusalém. Meu Deus, cura o enfermo, ó Pai. A enfermidade está no seu fim também. As bactérias, as inflamações, infecções, a demonologia está no seu fim. O diabo está desesperado. Ele está estragando tudo que ele pode estragar, porque ele sabe que o fim dele está cada vez mais próximo. Mas a igreja noiva, ela está feliz, ela está louvando ao Senhor, porque o dia glorioso está chegando. Leve-nos para casa, no nome de Jesus Cristo, com saúde, com paz e gozo, porque nós temos a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, se tem alguém que quer uma oração, que veio com este propósito de receber oração, você está enfrentando doença, dores, problemas. Se você desejar a oração, não saia antes de vir aqui e estaremos orando por você. Abençoe um ao outro. Não esqueça, amanhã é às 15h. Não teremos o culto de escola dominical amanhã. Vindo de saída com a irmã. Pode cantar. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar Jesus me quer mandar, levando boas novas da salvação sem par. Eu lhe darei então com paz
Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, Cristo comigo vai, eu irei, será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar. Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar